Você tem vários direitos como paciente no sistema de saúde do Brasil. Agora, você está com uma doença que está bem controlada, está em atividade, está complicada, você tem uma deficiência ou você tem uma incapacidade e ela é temporária, ela é permanente, tudo isso terá reflexo nos seus direitos, nos seus benefícios. Veja neste vídeo com o Dr. Antônio Tech, médico clínico e perito do INSS por mais de 15 anos, quais são os critérios para você poder utilizar algumas das benesses que temos em outros vídeos aqui no canal. O primeiro tópico, Dr. Tech, seria sobre doença, incapacidade e deficiência. O que seria cada um desses conceitos? O senhor poderia nos dizer qual é a diferença? Pois é. Então, você vê, é dito que uma pessoa é portadora de alguma doença quando a função fisiológica específica de um sistema músculo-esquelético, circulatório, pulmonar ou digestório sai do seu equilíbrio normal. Então, quando não funciona da forma fisiologicamente adequada, pode dizer que o indivíduo está com uma doença. Essa doença pode ser uma doença passageira. Um exemplo, o indivíduo come uma substância não estragada, vamos dizer assim, tem um surto diarreico, elimina aquela toxina e se restabelece normalmente. Pronto. Foi uma doença aguda. Como é aguda? É a gripe, é uma pneumonia, é um traumatismo, caiu, se machucou, se fez uma fratura. Então, isso é uma doença aguda, tá? Essa doença aguda pode ser incapacitante ou pode fazer com que o indivíduo tenha simplesmente um transtorno temporário. E quando essa doença é uma doença, vamos dizer assim, adquirida de uma forma externa, uma gripe, uma pneumonia, ela é temporária. Então, o indivíduo toma um antibiótico, se trata, se cura, faz um repouso e o próprio organismo se restabelece a sua função habitual anterior. Mas existe também aquelas doenças, diabetes, hipertensão arterial, diversas doenças reumáticas, que são ditas doenças crônicas. E os pacientes têm um medo de doença crônica. Só que o nome crônico não quer dizer mais ou menos grave, e simplesmente quer dizer uma doença que tem uma duração maior do que 6 semanas. Então, dentro da reumatologia, a doença crônica tem mais de 6 semanas, não quer dizer que ela seja mais ou menos grave. Existe, então, a doença que é incapacitante por algum período e é incapacitante por longos períodos. Uma doença reumática incapacitante por 2 ou 3 dias é a crise aguda de gota. E uma doença reumática incapacitante por um longo período, incapacitante para algumas situações. Não quer dizer que seja incapacitante para todas as situações, né? Vamos ver o exemplo da artrite reumatoide. O indivíduo tem inflamado as suas articulações das mãos, por exemplo, dos punhos, e mesmo que ele entre em remissão, aquela região fica com uma menor resistência a diversos tipos de esforços. Então, isso, ele pode ter uma doença, uma incapacidade para algumas atividades, por exemplo, vai ser marceneiro, vai bater com martelo, vai fazer um esforço maior, mas ele tem uma articulação já um pouquinho reduzida na sua capacidade fisiológica normal. Ele pode nem sentir isso se tiver uma atividade leve e moderada. Se pega uma atividade, vamos dizer, mais pesada no trabalhador braçal, ele passará a sentir com maior brevidade. E também, e algumas vezes, as doenças levam a uma perda definitiva de alguma função. Aí o indivíduo fica com uma sequela e que você acaba chamando de uma deficiência. Então, doença é uma coisa que pode melhorar ou piorar, incapacidade pode ser relativa e temporária, ou permanente, e a deficiência é uma instalação de uma sequela que faz com que o indivíduo perca alguma capacidade da função do órgão que foi acometido.
Muito bem. Temos uma pergunta aqui que eu acho que se coloca bem nessa função. Doutora, a Larissa pergunta, diz que ela não consegue sair sozinha, ou uma pessoa, pelo menos, que tem essa dificuldade apenas com acompanhante, e não qualquer lugar. Pode ser considerada incapaz? Ela pode ser considerada incapaz para algumas atividades, mas não pode ser considerada incapaz para todas as atividades. Vamos dizer, ela não consegue sair sozinha por quê? Ela tem problema físico, assim, um problema que tenha que ser apoiada para se movimentar, ou ela é portadora de algum problema emocional, como uma síndrome do pânico, ou alguma situação onde ela não consiga superar, acha que é traumatizante ela sair de casa porque tem medo da praça, tem medo de altura, tem medo de pessoas. Então tem que definir qual é o grau de deficiência. E existe também as deficiências que são visíveis. Por exemplo, um amputado tem uma deficiência visível. O indivíduo que subjetivamente diz eu não posso sair, é uma subjetividade. Então, muitas vezes o vizinho diz, a pessoa é tão bonita, mas diz que é doente. Então, isso também é outra situação que chega a ser traumatizante para o indivíduo que sofre de uma situação crônica e não visível, que são as doenças emocionais e algumas outras patologias assim, que não aparentam que o indivíduo está doente, mas ele se sente doente. E aí está, então, uma definição interessante do William Osler, de 1800, do final do século XIX. O indivíduo está doente ou ele se sente doente? Ou ele está deficiente ou ele se sente deficiente? Então, essas são as colocações. E a gente, algumas vezes, vê pessoas com algumas, aparentemente, grandes limitações e que procuram se superar. E outros têm, vamos dizer, um comportamento diferente frente a uma incapacidade ou deficiência. Perfeito. Todos os doentes são deficientes, doutor Tec? Não, nem todos. Como a gente comentou, que você tem que... O doente pode não... Vamos dizer, um indivíduo que tem lá uma hipertensão arterial. Ele não é deficiente. E é doente. O indivíduo que tem diabetes, conforme o grau numa fase inicial, ele é doente e não é deficiente. Então, não dá para você generalizar que todo indivíduo doente é deficiente. E, muitas vezes, nem todo deficiente se acha doente. Segunda pergunta, ficar com incapacidade temporária por doença pode ser considerado como uma deficiência? Sim, uma deficiência temporária. Então, quer dizer que a deficiência pode ser temporária e definitiva. Um exemplo, uma pessoa fez uma fratura da perna, operou, vai levar 4 meses ou 5 meses para se recuperar, ele tem 4 meses de deficiência. Então, nesse período, ele é o deficiente. Passou essa fase, ele deixou de ser. Muito bem, vamos adiante. Eu coloquei para vocês todos em perguntas, doutor Tec, inclusive para o nosso apresentador, porque assim o pessoal se inteira melhor, né? Posso me filiar à Previdência Social já estando doente? Sim, pode se filiar. A Previdência Social, ela tem uma finalidade, várias finalidades. E vamos fazer um exemplo. Você tem artrite reumatoide e se filia à Previdência Social. E você pode, com os tratamentos atuais, as patologias passaram a ser tanta resposta positiva que muitas vezes a pessoa tem uma doença e está tratando e nem aparenta que está doente. E algumas vezes, poucos, né, de um cabedal que antes a maior parte ficava com problema, agora alguns ficam, né? Mas você se filia à Previdência Social, porque a Previdência Social tem a finalidade de você, depois de pagar algum tempo, você se aposentar com uma renda proporcional ao que você recolheu. Não quer dizer que essa doença impeça você de se filiar à Previdência Social. Então, vamos seguir o exemplo único da artrite reumatoide. Se por um acaso você entrar num surto agudo
que fique incapacitado por aquela doença, antes de você ter a carência completada, você não pode usufruir do benefício do auxílio-doença, porque não cumpriu a carência. Mas você pode também ficar anos e anos sem ficar incapacitado pela doença, né? Então, veja o seguinte, e você também pode se filiar com artrite reumatoide e depois de algum tempo sofrer um acidente. Você vai se afastar pelo acidente. Ou você pode precisar fazer uma cesariana. Você vai fazer a cesariana e vai se afastar com um auxílio, que é uma licença maternidade, que não é nem doença, mas está afiliada à Previdência e vai receber pelo que você está pagando para receber quando você ficar incapacitada ao trabalho. Então, a Previdência Social, você entra para se aposentar. Paralelamente a esse direito da aposentadoria, você pode recorrer ao auxílio acidente, ao auxílio doença, pelas incapacidades temporárias que podem acontecer no correr da tua vida. A Tina pergunta, diz que tem artrite reumatoide, é incapaz de trabalhar, mas continua trabalhando. Não ficou bem claro aqui, Tina. Tem o direito ao afastamento pelo INSS, sim ou não? Veja só, você tem direito. O termo do INSS foi criado de uma forma, vamos dizer, errônea. Não deveria ser auxílio doença, porque o auxílio não é para você, por você ter uma doença, é por essa doença gerar uma incapacidade. Agora veja o seguinte, aí o INSS ampara você se você ficar incapaz ao trabalho. Agora vamos ver qual é o trabalho que eu sou incapaz. Tem indivíduo que é amputado das duas pernas e trabalha como digitador de computador. Esse indivíduo tem uma doença visível, ele é deficiente e ele consegue trabalhar, porque ele não está incapacitado ao trabalho. Então, quer dizer, a finalidade da medicina do trabalho seria colocar a pessoa no trabalho que ela possa realizar. Então, existem várias empresas que têm o médico do trabalho e que ele analisa aonde é que essa pessoa pode trabalhar. Você com artrite reumatoide, você vai poder trabalhar em dezenas de atividades profissionais e pode não conseguir trabalhar em algumas atividades profissionais. Então, você vai ficar afastado pelo INSS quando você não tiver condição de trabalhar em nenhuma atividade. Seria a incapacidade plena, a incapacidade para tudo. Mas se você tem condições de fazer algum tipo de serviço, o INSS não vai te afastar, porque você pode fazer outras coisas. Então, você pode ter artrite reumatoide e pode trabalhar no que você tiver condição física de fazer. Doutor Tec, eu me lembro em Porto Alegre, havia um edifício enorme que era o Centro de Reabilitação Profissional, onde o pessoal era reabilitado para sair de uma função, aprender outra, dentro das suas deficiências, das suas incapacidades. Isso foi simplesmente demolido, não existe mais. Existe algo no Brasil nesse sentido, algum movimento em que se possa realmente oferecer a essas pessoas uma melhor possibilidade de retorno ao trabalho? Veja só, o prédio lá pode ter sido demolido, mas a reabilitação profissional não acabou. A reabilitação profissional continua existindo. Então, você veja só, dentro dessa reabilitação profissional, é pena que ela não seja mais, vamos dizer assim, produtiva em termos de reabilitar mais pessoas. Só que a dificuldade também é passar a reabilitar tantas pessoas e garantir que essas pessoas, arranjar emprego para essas pessoas todas reabilitadas. Então, a reabilitação profissional existe, funciona, e ela procura. Veja só, o indivíduo vai ficar 2, 3 anos em benefício por uma cirurgia ou por uma recuperação de alguma situação. Então, nesse período, ele é encaminhado ao setor de reabilitação profissional. Tá? Atualmente, com essa pandemia, ele foi desativado, não está funcionando, porque precisa de uma série de
de contato físico, né? Então, nesse período, ele vai melhorar a sua qualificação de estudo e vai aprender uma profissão compatível com a sequela que ele ficou. Só que tem uma coisa, a reabilitação profissional não é oferecida para quem tem nível superior. Porque o indivíduo que tem nível superior, ele vamos dizer, já tem uma evolução tal que dificilmente ele vai ser um trabalhador braçal com nível superior. E a reabilitação profissional habitualmente é fornecida para pessoal de baixa qualificação profissional, que é o trabalhador braçal que não possa fazer força. Então, a reabilitação profissional existe, né? E muita gente acaba mudando a vida dela com essa reabilitação. Esse encaminhamento é automático? É a critério do perito? Quem é que faz o encaminhamento? E, por exemplo, no seu estado, aí no Paraná, onde é feito isso? Veja só, dentro da Agência da Previdência Social, existe, então, um setor que tem uma assistente social e tem um perito, um médico perito. Então, o médico perito, ele avalia a situação física da pessoa, deve ter algum conhecimento também de medicina do trabalho, para que esse paciente, ou então esse segurado, seja encaminhado ao setor próprio lá com a assistente social. E a assistente social, quando o INSS, uma época ele tinha condições assim de ensinar as profissões. Agora ele entra em contato com a firma onde o indivíduo trabalha ou com outras empresas, SESI, SENAI, e então ele procura fazer com que o indivíduo seja treinado, onde o INSS tem convênio com esse pessoal. Então ele treina o indivíduo para computador, para ser cozinheiro, para ser barbeiro, procura colocar ele em alguma coisa, de preferência para que ele seja aproveitado pela mesma empresa da onde ele se afastou. E, basicamente, a reabilitação profissional é dirigida ao pessoal que é acidentado do trabalho. Então, é um indivíduo que se acidentou naquela empresa, então o INSS quer ver, vamos dizer, ele é um marceneiro que perdeu todos os dedos da mão, não consegue mais ser marceneiro, ele seria readaptado para trabalhar dentro do escritório, para trabalhar na portaria, para trabalhar em algum lugar onde ele pudesse render, sem risco maior para ele e para os companheiros de trabalho. Excelente. A Helena pergunta se uma pessoa com espondilite anquilosante é considerada deficiente. Tudo depende do grau. Veja só, a deficiência tem que haver uma limitação, tá? Então, a espondilite, com os tratamentos atuais, as pessoas estão evoluindo tão bem que depois de alguns anos você praticamente não sabe se a pessoa tem espondilite ou não tem. Tem que ser considerado uma coisa. Deficiente é uma coisa, incapaz é outro, limitado é outro. Esse que é uma coisa que tem que ser... Uma pessoa que esteja numa fase aguda da espondilite por alguns dias ou semanas, ele pode ser considerado um indivíduo incapaz a tudo, porque está com muita dor, quase não consegue se mexer. Saiu desta fase, ele pode voltar a uma atividade compatível com a sua limitação ou com a sua força que ele possa resolver. Mas se houver alguma sequela, vamos dizer, o espondilite levou uma artrose de quadril, é deficiente. Por quê? Não pelo nome espondilite, e sim pela sequela gerada pela espondilite. Vamos dizer, ele ficou com a coluna totalmente rija. É deficiente? É deficiente. Mas por quê? Pela osteoartrose de coluna que ele fez. Pela rigidez que ele fez da coluna. A anquilose. Oi? A anquilose da coluna. A anquilose, exato. A anquilose fibrosa ou óssea ali que ele acabou de fazer. Perfeito. Muito bom. Então ele pode ser e pode não ser. Tudo depende da etapa evolutiva do problema. Perfeito. Muito bem, vamos continuar então nossas perguntas. Os benefícios para as doenças são iguais em todas as cidades, regiões, estados do país, Dr. Tec? Bom, depende dos benefícios, né? Veja só, se você, dentro da Previdência Social, certo? Da Previdência Social,
Sim, são iguais para todas as cidades e todos os estados, porque é um benefício de um órgão federal, ok? Mas existem alguns benefícios que são estaduais ou municipais. Então, as leis municipal e estadual são diferentes dependendo da cidade ou estado onde elas foram feitas, tá? Então, os benefícios federais são iguais. Os municipais e estaduais, nem sempre. Muito bem. Roni pergunta: está afastado recebendo auxílio doença por depressão, espondilite e retocolite ulcerativa. Tenha marcado uma perícia conclusiva. Não tenho condições de trabalhar. O que é uma perícia conclusiva? Pergunta o Roni Silva. Provavelmente, se a pessoa está afastada por mais de 2 anos, por uma patologia que não está respondendo adequadamente ao tratamento, é possível que essa perícia conclusiva seja para fazer uma definição, para fazer uma aposentadoria, vamos dizer assim, aposentadoria, por algum tempo que é limitado. Não existe antes dos 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, não é feita uma aposentadoria definitiva. Porque o indivíduo só vai ser aposentado quando alcançar a idade de aposentadoria por idade. Então, se ele tem uma espondilite aos 40 anos, ele pode ser aposentado, mas vai ser reavaliado a cada 2 anos, porque nesse período ele pode ter melhorado da sua doença. E a aposentadoria é concedida para uma invalidez permanente e irreversível para todas as atividades. E ser aposentado por invalidez não é uma grande coisa, não. A aposentadoria por invalidez é a pior coisa que pode ser feita para uma pessoa. Eu vou me aposentar por invalidez. Não se aposente. Não se aposente por invalidez, porque você não vai poder desenvolver nunca mais nenhuma atividade laborativa rentável. Você, se for aposentado por invalidez, até uma época o pessoal era aposentado por invalidez e virava síndico do prédio. É proibido. Ele não pode ter nenhuma atividade remunerada. E o síndico de prédio grande é uma coisa, de prédio menor é outra, esses pequenos condomínios. O indivíduo deixava de pagar o seu condomínio. Mas isso, então, é um ganho. Mesmo que seja indireto, é um ganho. E sempre tem aquele que não conseguiu o benefício, ele vai delatar o indivíduo que conseguiu. E muitas vezes, eu conheço pessoas que foram aposentadas, viraram síndico de edifício, foram chamadas à Justiça Federal, perderam o benefício e tiveram um grande problema. Alguns até tinham que devolver o que receberam da aposentadoria por ter um ganho secundário. Então, veja o seguinte: se você não tem 65 anos ainda, e essa aposentadoria que você vai lá conclusiva é para saber se você vai para reabilitação profissional ou se você vai ser aposentado, e a aposentadoria é para ser reavaliado a cada 2 anos, mais ou menos. Tá certo? Então, quer dizer que o indivíduo acha que eu vou me aposentar por tempo de serviço, ótimo. Se você vai receber uma coisa chamada auxílio e incapacidade, você pode trabalhar em outras coisas, mas aposentar por invalidez, não pode trabalhar em mais nada. Você morreu. Morreu para a profissão ou para outro tipo de ganho. Exatamente. Doutor Ortega, eu tive a mesma experiência com mais de um paciente, e casualmente o exemplo que o senhor acaba de dar. A pessoa se aposentou, uma doença mista do tecido conjuntivo bem grave, com acometimento ocular, cerebral, e realmente ela não tinha condições, e ela foi trabalhar como síndica de um grande prédio. Houve uma briga depois de uns 2, 3 anos, uma das moradoras resolveu fazer uma denúncia.
E ela se incomodou, talvez esteja se incomodando até hoje. Bem pois complicado. então quer dizer que o INSS, ele aposenta a pessoa e esquece. Só que o pessoal não esquece, os vizinhos, porque ele tentou o mesmo benefício e não conseguiu. Então, por vingança, vamos dizer assim... Não, o mais comum não é isso, doutor Tego. O mais comum é brigar na reunião de condomínio. Exatamente. Vamos dizer, pessoa que eu comentei, a briga foi numa reunião de condomínio. Aí já foi delatada e já como diz você, se incomodou. Luiz Henrique diz que tem vasculite em função de doença autoimune após recuperação com tratamento. Como será tratado pelo INSS, doutor? Bom, você vai ser tratado bem pelo INSS. Se você... veja só, se você tiver... Uma vez um paciente me fez uma pergunta: doutor, o senhor me tratou e eu estou completamente bom. O que eu vou dizer no INSS? Eu digo, parabéns para você. Você superou uma doença grave, e se você superou uma doença grave, você vai voltar à sua vida normal, social, laboral. Então, o que aconteceu? Você vai, se você teve uma vasculite e se recuperou, olha, excelente, parabéns para você pela sua recuperação. Agora você vai lá no INSS e vai dizer, olha, eu estou recuperado. Tudo bem. Aí você vai dizer, ficou com sequela ou não? Se ficou com sequela, você vai ser encaminhado a um tipo às vezes até tem que procurar uma profissão nova, porque o INSS só vai manter você em benefício se você tiver uma incapacidade total para todas as profissões. Se você tiver capacidade de trabalhar, você não tem como permanecer em benefício. A norma da Previdência é muito clara. Você pode ter incapacidade pluri ou multiprofissional, ou oligoprofissional. Né? Omni profissional. Então, no que você se enquadrar, você vai ter o seu benefício por algum tempo ou definitivo. Eles chamam limite indefinido, porque não sabe quando é que vai acabar. Certo. Eu acho que oniprofissional, todos os nossos ouvintes entendem, porque assim como se diz na religião, né, Deus é onisciente, onipresente, então o pessoal deve entender sem dificuldades. A Mônica pergunta se fibromialgia é considerada deficiência. Para fins de INSS, não é. Não é. Existe uma série de problemas. Veja só, a deficiência é uma situação que não pode haver dúvidas quanto à deficiência. Não pode haver dúvida. Quando você tem um problema que você não consegue, às vezes o diagnóstico é difícil. Então, vamos sair da fibromialgia e passar para a doença psiquiátrica, onde tem um CID de diversas doenças psiquiátricas. O mesmo psiquiatra, às vezes, ele faz um diagnóstico, daqui 2 a 3 meses muda o diagnóstico, daqui 1 ano muda o diagnóstico de novo, a pessoa vai consultar com outro psiquiatra no mesmo mês, ele tem diagnóstico diferente. Então, quer dizer que alguma vez o CID das doenças pode mudar. Eu estava conversando com o Carlos outro dia sobre a fibromialgia, que algumas vezes colocaram a fibromialgia como a pior doença do mundo. Quem tem acha que é a pior doença do mundo, mas qualquer doença que te afete é a pior doença do mundo. Não existe doença boa, não tem. Todas as doenças são ruins. Então, se veja, para fins gerais, deficiência é uma coisa e a fibromialgia não preenche os critérios clínicos e laboratoriais para que você chegue e garanta, primeiro, o diagnóstico indubitável da doença. E segundo, você dizer que essa doença levou à deficiência. Porque muitas vezes o indivíduo é deficiente para alguma coisa e é eficiente para outra.
Então, muitas vezes, o indivíduo não consegue fazer uma coisa e consegue fazer 5 ou 6 outras coisas muito bem, melhor que muitas outras pessoas. Então, quer dizer que muitas vezes a gente, como reumatologista, você trata do paciente e estimula ele a, vamos dizer, desenvolver as suas habilidades. Então, quanto mais desenvolver as suas habilidades, mais ele consegue se integrar na sociedade. Então, quer dizer que ele vai conseguir, ele não consegue fazer um tipo de emprego, migra para outro. Você vê num time de futebol, tem 11 posições diferentes. O cara não pode, é ruim no gol, ele pode ser um ótimo centroavante. Então, se o indivíduo não pode fazer tal tipo de serviço, procure um outro que se adapte e te dê prazer. Se você arranjar algum serviço para fazer com prazer, com certeza você vai superar as suas sensações de deficiência. Doutor Tec, com a propriedade que o senhor responde essas perguntas, sua facilidade, sua experiência, o senhor é daqueles que bate escanteio e vai na área cabecear para fazer o gol? Não sempre, mas a gente tem alguma experiência em vários setores. Por isso que a gente consegue às vezes, responder nem sempre do agrado da pessoa que fez a pergunta, mas é a realidade.